Hoje, segundo capítulo do Shmuel Beit. A gente viu no primeiro capítulo que David Amelech ele se lamentou pela morte do Shaul. Ele executou a pessoa que tinha dado a mensagem. É, e agora vai começar, então, o reinado do próprio Davi. Então, quem escuta a história de Davi acha, bom, Davi chegou, reinou, matou Golias, virou rei. Não foi exatamente assim. Primeiro que ele sofreu perseguição do próprio sogro. E agora que o sogro faleceu, Shaul, então, teoricamente, ele vai direto virar rei. Mas não foi assim que aconteceu com ele. Não foi nada fácil. Primeira coisa, ele estava exilado. Quem lembra, ele tinha feito a guerra contra os Amalequitas e ele estava exilado na cidade de Tziklag, que era entre os Plishtim. Que até agora ele estava, entre aspas, fingindo ser amigo dos Plishtim. Teoricamente, agora ele precisa voltar para Israel e assumir o posto. Ele já sabia, já tinha sido ungido pelo Shmuel anos antes, de forma discreta, mas ele já sabia que ele ia ser o rei. Mas ele, antes disso, a gente viu que ele tinha um Cohen ao lado dele, um Cohen portátil, que tinha lá o Urim Vetumim, o peitoral, que respondia para ele, através de profecia, respondia à vontade de Hashem. Então, antes dele sair, ele vai lá e pergunta para Hashem, através do Urim Vetumim, o que eu devo fazer? Devo ir para Israel? E o Urim Vetumim fala para ele, sim, você deve ir para Israel. E aí ele fala, para qual cidade eu devo ir? Qual cidade você imaginaria que um rei deveria assumir o posto? Onde deve estar a embaixada judaica? Hoje é que não, na época não, mas era Jerusalém. Boa, então, a princípio seria Jerusalém. Jerusalém não tinha ainda sido oficialmente escolhida. Davi da Melech, Yevusim. Perfeito, né? Exatamente. Então, ela pertencia ao povo de Yevus. É um daqueles 7 povos que a gente fala na Tfilá de manhã, da Yevusim. Então, não tinha ainda acesso a Jerusalém, não se sabia ainda daquilo chá que Jerusalém tinha sido escolhida. Tanto é que Deus vai depois só contar para Davi, etc. Então, qual era o lugar? Tira Jerusalém. Qual outro lugar você escolheria? Onde ficava a Arca da Aliança, né? Eu esqueci o nome da cidade, né? Ela tinha ficado em... Meron? Não. Não. Seria uma boa opção, mas ela estava lá na casa de alguém. Esqueci agora o nome. Mas a cidade em si não era um lugar sagrado. Qual que é a segunda cidade, talvez mais sagrada de Israel? Galileia. Tiberíades. Tveria é uma delas, mas tem uma outra. E tal, todo mundo tinha Demorou. Hebron, tá certo? Hebron, que lá está o túmulo de Abraão, Isaac, Jacob, Sarah, etc. Então, Hashem fala para ele, vai para Hebron. E é para lá que ele vai. É, agora, quando ele chega lá, teoricamente, se ele é o rei, deveria falar, pessoal, agora acabou a brincadeira. Não. Ele foi lá, não só que ele não fez isso, ele ainda pediu para o exército que ele tinha serem discretos. Então, ele foi até Hebron e o exército ficou nos arredores, nas cidades vizinhas. Ele não queria chegar já se impondo. Então, ele chegou lá. O castelo é o de menos. Quem não é rei, constrói o castelo achando que o castelo vai fazer dele rei, bota a coroa. Ele era um verdadeiro rei. O resto era... Esse Monamera começou a construir todo. Calma, tudo bem. É outra história. Ainda fez nada. Hã? Não, David não. David não estava preocupado com o palácio. E aí, então, ele chega lá. Ele era da tribo de Eudá, Hebron era da tribo de Eudá. A família dele estava por lá. Então, eles coroaram ele já meio que naturalmente como rei. Já sabiam quem era Davi, já tinham a história, ele já tinha sido coroado, já estava fácil. Já tinha sido, desculpa, ungido, obrigado. Mas ele continuou humilde. Mas ele não pegou e falou, bom, agora eu sou rei de todo o povo de Israel. Ele foi deixando as coisas acontecerem de forma natural. Hã? É, normalmente funciona melhor, né? Chega para alguém e fala, não conta para ninguém. Opa, aí você vai. Mas o Davi da Meller, ele pensou, só, né, de maneira muito humilde, ele falou, talvez ainda não é hora de ser rei. Porque o Shaul tinha um filho que sobreviveu, que chamava Ish-Boshet.
Ish-Boshet. Se fosse traduzir a palavra, a tradução, o nome dele é um homem envergonhado. Talvez seria a palavra, um homem, Boshet é vergonha em hebraico. Pessoa humilde. É, e aí acontece uma coisa interessante. O, quando alguém assume a liderança, a gente vai ver que isso vai acontecer com Davi depois, se assume os méritos e as buchas, principalmente as buchas. Ah, mas não fui eu que abri esse rombo, não fui eu que fiz esse problema. Tudo bem, agora se assumiu, vai ter que assumir tudo. Então, Davi, como um verdadeiro líder, ele já assume os problemas e, eventualmente, a responsabilidade. Então, no final do livro anterior, a gente falou que a cidade de Yavesh Gilad, eles foram, assim, se arriscaram para poder trazer de volta e trazer a dignidade para o Shaul. Ele tinha sido pendurado no aleno, nos muros lá dos Plishtim, como um símbolo de vitória, etc. E eles foram lá, se arriscaram, entraram no campo inimigo e trouxeram ele, os filhos, etc., claro, Até hoje. até hoje, sim, se troca, se paga muito por isso. Verdade. Então eles tiveram essa coragem e fizeram isso. Então Davi Amelech, ele se viu agora na posição de ser a pessoa que iria agradecer e elogiar eles por isso. Então reconhecer o bem que fizeram para quem? Para Shaul. Poderia dizer, não é comigo, é com Shaul, não é meu problema. Não, não. Ele agora está na posição, além do fato de que ele sim respeitava muito Shaul e se lamentou pela sua perda, apesar de ter perseguido ele, mas ele entendeu que agora, se eu sou o rei, então eu tenho que agradecer pelo bem que fizeram. Não foi para mim, não tem nada a ver comigo, poderia ter sido meu inimigo. Ele vai lá, mas é o rei anterior. Então, eu não estou olhando para você quem é você individual. Você é o rei, para mim. Você chega lá no escritório, não, o cara que te atendia não está mais. Não, quem está aí? Não estou preocupado se é você ou se é fulano. O escritório que me atendia, alguém tem que substituir. Não... Então, ele assumiu imediatamente esse cargo. Então, ele já entendeu, quer dizer, ele logo foi lá e mandou essa mensagem, agradecendo, elogiando a atitude desse povo de Yavesh Gilad. E aí ele fala, se vocês estão preocupados que vocês vão sofrer algum tipo de ameaça ou vingança dos Plishtim, que vocês foram lá, entraram, roubaram os corpos, etc., não se preocupe, eu estou com vocês, eu vou estar aí para prestar ajuda no que precisar. E agora, surpreendentemente, Foram brigados, né? a princípio não deu em nada. Acho que eles levaram e acabou. Já tinham ganho a guerra. Agora, esse Ishboshet, ele tinha, ele agora, o Shaul morreu, mas sobraram alguns dos seus generais, e o general mais famoso, talvez, dele era o Avner. Avner. Av é pai, Ner é luz. Quer dizer, era uma pessoa de grandíssimo porte, não só em questões de militares, mas uma pessoa de um nível muito elevado. Mas a gente vai ver aqui o que aconteceu. Então, esse Ishboshet era o filho do Shaul, e ele, então, ele tinha 40 anos, era um Talmid Chacham, era uma pessoa digna, só que ele não vai ser o rei por muito tempo. Mas o Avner, então, vai chegar e falar, bom, agora teu pai morreu, tá na hora de você assumir. E o Ishboshet não estava interessado, era uma pessoa digna, era humilde, não queria assumir. Mas o Avner se tornou o cara de propaganda, o marketing dele, o cara que vai fazer a figura dele. Como acontece muitas vezes, né, tem alguém que está fazendo tudo e você aparece só como fantoche. Então, nem como fantoche ele queria, não sei se ele deixou tirar foto dele, botar lá nas... Mas o Avner fez o papel dele. Podemos imaginar, presumir talvez, que o Avner tinha interesse particular. Porque as pessoas, muitos achavam, depois que viam a rixa que havia entre Shaul e Davi, não entre Davi e Shaul, mas entre Shaul e Davi, achavam e presumiam que Davi tinha algum rancor ou ódio, ressentimento pelo Shaul. Então, peraí, se eu era o general do Shaul, não vão me dar um cargo aqui em Brasília para agora inverter o negócio. Então, deixa eu tentar garantir o que consigo, possivelmente. Então, o Avner queria promover o rei que era do time dele, que era o rei de Shaul.
filho de Shaul. Agora, ainda ele se baseou num passuco da Torá. Coisa interessante. Porque a Torá fala, no final da vida de Yaakov, quando ele está abençoando o filho dele, Binyamin, ele fala, reis vão sair de você. Reis. A gente sabe que a dinastia eterna vai ser de Eudá. Mas ele deu a brachá de Mulachim Echalatzecha Yetzeu. Ele fala para ele, vai sair de você reis. Peraí, como vai sair dele reis? Saiu um por enquanto. Alguém precisa tomar as rédeas. É você. Então, quer dizer, tem mais um. Tem mais um. Tem dois reis, tipo da Melachim. Não. Da tribo de Binyamin. Davi é de Eudá. Shlomo de Eudá. Mas Yaakov tinha mencionado Binyamin. Shaul era de Binyamin. Então, ele agora falou, bom, agora você tem que assumir. Mas foi um erro dele. Foi mais para puxar para o lado dele. Por quê? Porque Deus já tinha dito que o Shaul ele perdeu. Não cabe a você tentar resolver as profecias lá de trás. A Torá fala que vai ter dois? Beleza, não é teu problema. Igual você chega para o Paró fala, bom, eu escravizei o povo. Deus já tinha falado para Abraão que alguém ia escravizar. Eu me voluntariei. Não. Ninguém pediu para você fazer. Você fez porque você quis. Alguém ia fazer, não precisava ser você. Então, você não precisa ser aquele que vai concretizar o sonho ou concretizar aqui as palavras da Torá. Você faz, você tem que fazer o que Hashem falou, especialmente o que Hashem tinha acabado de falar. Ou seja, mais recentemente, falou para o Shaul que ele tinha perdido o reinado dele. Era o rei, não. É? O Davi já tinha sido coroado discretamente. Ele não sabia, eu acho que ele não sabia. Ungido, obrigado. Valeu, obrigado. Bom que você está aí. É? Então, eu não posso afirmar que não vi escrito que Avner era uma pessoa grande para poder dizer que ele fez por interesse próprio unicamente, mas o que dá a entender é isso. E aí, então, ele vai promovendo então o Avner vai promovendo o Ishboshet, e primeiro, as pessoas de Gilad, cidade, vão lá e coroam ele, aceitam ele, e aos poucos, aí sim, a história vai se espalhando, e as tribos de Israel, todas, com exceção de uma, assumem o Ishboshet como rei, e não o Davi. E aqui está o detalhe da história que ninguém conhece. Aqui que todo mundo conhece veio Shaul, ouvi dizer, Salomão, ouvi dizer, Davi, nem se fala. Esse aí não ficou muito famoso, ficou de lado. Mas ele foi o rei de Israel. Ele foi coroado. Foi coroado. Foi coroado? Foi. O povo? Foi o povo que coroou ele. Ele foi designado como rei. Só tinha ele, filho de Shaul? Sobrou, eu acho que só foi ele. Não sei se sobrou mais algum, acho que só foi ele. Era o mais velho. Ou mais velho. Assim, porque a gente viu antes que o Shaul morreu com os filhos. Então, não, foi só o Isbosheth, a gente viu. Só ele foi o único que sobrou, agora me lembrei. Foi o único que sobrou. Não, ele fugiu da guerra. Ele conseguiu escapar. Ele conseguiu escapar. Ele tinha ido para a guerra e ele escapou. E ele, então, assumiu. A única tribo que assumiu Davi como rei era a tribo de Yehudá, que era da família dele. Então, vamos supor assim, não vale muito, né? Só tua família te apoia, não tem muito. Mas o Davi estava na dele. A gente falou que ele não estava concorrendo com ninguém. E aí, então, o Avner continuou sendo o grande promotor da figura do Avner e do Isbosheth, e o Isbosheth continuou na dele, estudando Torá, fazendo a parte dele, e assim ele ganhou o nome dele. Agora, tem pouco tempo entrar nessa briga aqui, mas é uma briga trágica que vai acontecer. Então vamos lá, tentar recapitular os nomes. Shaul morreu, deixou um filho chamado Ishbosheth. Ele se tornou rei, mas é uma pessoa discreta. Quem era o promotor dele, o cara que aparecia, era o Avner. Agora, o Davi, ele tinha um outro general chamado Yoav. Então, um é Avner, outro é Yoav. Não se confundir. E aí, esse Yoav era o general dele. E estava tendo, obviamente, de alguma maneira, uma rixa, não entre Isbosheth e Davi, mas entre para quem você torce, em quem você vota. Cada um ia postando lá nas redes sociais, Davi, Isbosheth. E aí ficavam lá. E aí os generais, que seriam as figuras que representavam
politicamente, vamos chamar assim, cada um dos dois. Então, o Avner, que era o representante do Ish-Boshet, ele chega para o Yoav, um dia eles se encontraram no meio do caminho, cada um com suas tropas. Ele falou, vamos resolver esse negócio uma vez por todas? Ou é Davi ou Ish-Boshet? Não tem... Vamos resolver. Como você vai resolver? É no par ímpar? Como você acha que resolvia? Então, não vamos fazer uma guerra. Vamos fazer uma aposta. Aquela aposta de você coloca os dois no ringue, quem ganhar. Só que para o ringue foram 12 pessoas de cada lado. Essa era uma prática comum no mundo não judaico, mas infelizmente ele cometeu o erro de repetir essa prática para tentar resolver quem vai ser o rei de Israel. Imagina só. E ele começou mais com uma brincadeira, digamos assim, mais uma entre amigos, uma coisa que seria neutra, uma briga, uma briguinha. Quem ganhar, ganhou. Ele não imaginou que isso ia realmente escalar. E então o Yoav, infelizmente, concordou com a proposta. Cada um estava, né, querendo promover o seu lado. E cada um escolheu, então, 12 de cada lado. Só que esses 12 levaram muito a sério. E levaram a sério. E eles falaram, a gente vai até o fim. A gente vai até o fim para mostrar quem que ganha. Agora, o que acontece quando você tem duas pessoas brigando? Fora isso, o pessoal começa a se meter. Aí mais gente começa a se juntar. Não foram só os 12. E aí você começa, estava com o exército. O exército já está com o sangue já, como fala? Tem uma expressão, já está com a... Fervendo, né? Fervendo, já estão prontos para sangue quente. Então, o que aconteceu foi literalmente que os 12 de um lado e os 12 do outro lado, todos morreram. É difícil de acontecer numa batalha que todos dos dois lados morrem, mas aqui já tem a lição clara para a gente que numa guerra os dois perdem. A pergunta é quem perdeu menos e às vezes acaba sendo vitorioso, mas numa guerra os dois perdem. Por isso a gente sempre evita, especialmente uma guerra entre nós mesmos. E aqui vai começar, não sei se a gente vai ter tempo, vai começar agora, como consequência dessa batalha, uma perseguição. Um daqui, outro lá, começa a perseguir e aí a história vai engrossar. Vão morrer várias pessoas nessa guerra, foi trágico, depois tem um cessar-fogo. Então vamos, o tempo é curto, vou tentar contar a história rapidamente. O Yoav, que era o general de Davi, boa. Então, ele tinha um irmão chamado Assael. Okay? Esse Assael era um herói de guerra, fortão. E ele falou, bom, quem começou essa briga? Quem é que está representando o outro lado? É o Avner. Então, eu vou dar um jeito nesse Avner. Então, Assael, ele levantou a espada para ameaçar o Avner. Tá? Muito nome. E Avner, ele não queria se envolver numa briga. Então, olha que interessante. Ele foi quem incitou a briga. Ele começou. Depois ele viu onde chegou. Não, agora não quero mais. Agora você não quer mais? Agora assume. Mas ele, pelo jeito, fez chuvá, se arrependeu. Ele não tinha dimensionado onde isso podia chegar. Pode ser que ficou com medo, mas dá para ver da história que não é exatamente medo. Ele realmente estava tentando evitar uma briga. Então, Assael correu atrás dele. Esse Assael, como eu falei, era um herói de guerra. Então, ele era muito bom na corrida. Ele realmente era muito, muito... Ele, sim, a princípio, ele iria ganhar, ele iria matar o Avner, mas Hashem não permitiu que isso acontecesse. Então, aquele que estava sendo perseguido, ele vira para trás, enquanto ele está correndo, e fala, peraí, calma aí, vamos resolver. Não faz assim, vamos... Tentou acalmar ele. E ainda ele falou para ele, olha, se você continuar correndo atrás de mim, eu tenho uma mitzvah de te matar. Se alguém vem te matar, você tem a mitzvah de levantar e matar ele primeiro. Eu não quero te matar. Mas o Assael, que ele era herói de guerra, ele estava muito confiante que ele iria matar. E aí ele adverte ele algumas vezes, eu não quero te matar, eu não quero te matar, para. Mas quando você já entrou, fica difícil de sair. Então, ele entendeu que se ele não atacasse, ele iria ser morto. Então, naquela hora, o Avner, foi aquele que começou a briga, mas agora ele queria parar, ele mata o Assael. Apesar que o Assael era mais rápido, Hashem não permitiu, assim, ele perdeu o pique, ele perdeu a corrida,
e então ele acabou sendo morto. Aquele detalhe interessante que ele pegou, quando ele foi a ameaçar o Avner, que queria se proteger, mas ele foi ameaçar, ele pegou o lado da espada, que é o lado ponto cego. Mas mesmo com o ponto cego, com a força da batida, ele já morreu. Então, agora, o que acontece? Você achou que se resolveu, mas a briga, você acha que se resolve, mas você agora tem um outro lado que vai querer agora o revanche. Então agora Asael morreu. Foi um choque para todo mundo, que ele era o herói de guerra de Davi. Opa, quem matou ele? Avner? Peraí, ele começou a briga? Ele começou essa história? Agora ele ainda mata o nosso herói de guerra? Peraí, o negócio foi longe demais. E aí esse Asael, ele tinha um irmão chamado Avishai. Ambos, aliás, esse Asael era irmão de Yoav. Então, Yoav era de Davi, o principal. Asael era também herói de guerra, e Asael foi morto, e tinha esse Avishai. E eles ficaram muito furiosos, porque o irmão deles foi morto. Inclusive, a Alahá tem aquela questão do parente próximo matar. Tanto quando Deus nos livre, alguém mata o outro sem querer, ele tem o direito de matar até que o outro vai até a cidade de refúgio. Ou, se Deus nos livre, quando alguém é assassinado, quem é o carrasco? Então, carrasco pode ser, eu não sei, não lembro quem é primeiro, a testemunha, ou se a testemunha não quer fazer a execução, então o parente próximo pode fazer. O direito da vingança. Seria isso. Porque a Torá não permite vingança, mas o que a gente chamaria de vingança. Aqui é justiça, a Torá é justiça, não é vingança. Justiça. Não, se a Torá manda fazer justiça, a Torá é justa, a Torá não é vingativa. Mas é um direito, não é uma um direito. mitzvah. Aí tem uma discussão, na verdade. É uma discussão. A princípio é um direito, não é uma obrigação. É um direito. Agora, e aí então agora eles falam, bom, nós somos os Goalei Hadam, que seria aqueles que têm que vingar, ou a linguagem da Goel, aqueles que vão redimir o sangue, fazer a justiça. Esses dois. E eles começam a correr atrás do Avner. E aí começa o combate entre os dois, porque eles eram heróis de guerra, então eles tinham as tropas em volta deles. E aí morre gente para cá, morre gente para lá, e a luta durou a noite inteira. Finalmente, Avner falou que não ia dar desse jeito, e ele falou que tem que parar. Ele também estava correndo risco. Então, ele grita para Yoav de longe, ele fala, vamos parar. Levanta a bandeira branca na época. Ele fala, por que um Yehudi tem que lutar contra Yehudi? Demorou para perceber. E aí, o Yoav responde e fala, você está certo, mas não fui eu que comecei essa briga. Ele tinha razão. Mas o Yoav aceitou o cessar-fogo, tocou um shofar, esse era o sinal de cessar-fogo, mas o Avner ainda não se sentia seguro o suficiente, que ele estava tranquilo. Ele sabia que o Yoav estava irritado ainda. E ele, então, com a sua tropa, ele foi marchando até chegar no rei que ele tinha coroado, que era o Ishboshet, e então, naquela hora, ele falou para os seus soldados, agora a gente pode descansar, estamos seguros, e por hora, princípio, estamos tranquilos. Quantas pessoas morreram nessa briga? 360 homens do lado de Avner e 20 do lado de David. Olha a tragédia que isso aconteceu. Fica muito claro para a gente que Deus nos livre que judeus briguem entre si, e mesmo que não seja com a espada, nossas palavras são espadas, que a gente tenha a consciência de nunca começar uma briga. E se começou, toca o shofar logo para parar.